Já chegamos aí no nosso tópico de número 3, que diz: a Bíblia nos torna humildes. Ponto 1. Deus aborrece a soberba. O apóstolo Paulo exortou os cristãos contra o amor ao mundo e tudo o que o mundo oferece. 1 João 2,15. O mundo a que João se refere, é claro, não é ao mundo natureza, é ao sistema iníquo da sociedade rebelada contra Deus. Há pelo menos duas razões por que os cristãos não devem amar o mundo. A primeira razão é que o amor pelo mundo e o amor pelo Pai são incompatíveis. Deus se coloca contra os pecados e os valores do mundo. Nos diz 1 João 2,15, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A segunda razão é que tudo que está no mundo é transitório e, por conta disso, logo será destruído. O mundo é passageiro e passageiros também são seus valores e aqueles que são caracterizados por esses valores. E o mundo passa, nos diz João, e a sua concupiscência, os seus desejos. Desse modo, o apóstolo advertiu os crentes a não desejarem e nem praticarem as coisas do mundo, as quais ele descreve pelo menos em 3 categorias principais. Presta atenção: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João 2,16. Dentre essas ações condenadas nas Escrituras, a soberba da vida refere-se tanto à atitude interior quanto à vanglória, à exaltação exterior, devido a um desejo desenfreado pela condição ou pelas posses materiais de uma pessoa. A desrespeito ao sentimento de superioridade em relação ao próximo, um conceito exagerado de si mesmo, uma espécie de narcisismo, uma presunção de estar acima de seu próximo, seja pela intelectualidade, seja pela condição social ou aparência. A soberba da vida é uma conduta de uma mente vaidosa que almeja toda grandeza e pompa de uma vida vangloriosa. É uma ambição desenfreada e uma avidez por honras e aplausos. O pecado predileto do diabo, lembre-se sempre, é a vaidade e o orgulho. Ele tenta as pessoas nessa área. Ele tentou Eva e tenta os crentes. 1 Timóteo 3,6. Deus quer que dependamos dele, enquanto o diabo quer que dependamos de nós mesmos. Eis aí a vanglória e a soberba da vida. A pessoa soberba se porta com arrogância e busca exaltação no meio das riquezas, obtenção de títulos e outros meios que possam alimentar o seu próprio ego. Em resumo, a arrogância não reconhece a existência de Deus e tampouco submete-se à sua palavra. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é: Deus não existe. Salmos 10:4. Em reprovação a esse comportamento, a Escritura declara que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes, conforme Tiago 4,6. Esse texto é uma citação de Provérbios 3,34 e que indica que os escarnecedores não alcançarão o favor divino. Ao contrário, eles serão julgados pela lei da semeadura. Gálatas 6,7. Então, pressupõe que Deus abomina os arrogantes que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Por isso, Tiago exorta: sujeitai-vos, pois, a Deus, Tiago 4,7. E ele diz ainda: humilhai-vos perante o Senhor, Tiago 4,10. As expressões sujeitar-se e humilhar-se significa a obediência absoluta ao Todo-Poderoso. Quando nos achegamos a Deus, olha que coisa linda, Ele se achega a nós, Tiago 4,8. Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica, Tiago 3,15. E nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto, Tiago 3,17. Deus, ele resiste a esses amigos do mundo, mas abençoa abundantemente aos redimidos em Cristo, que se contentam em buscar o que é espiritual e não o que é carnal. Diante de todas essas tentações mundanas, nós podemos obter totalmente a vitória através da submissão a Deus, da resistência ao diabo, da comunhão com Deus e humildade. Como disse Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Não tem como não citar esse verso novamente. O ponto de número 2 vai nos dizer que Cristo é o nosso exemplo de humildade. Jesus alertou aos discípulos que o servo não é maior que o seu Senhor e que, assim como o mundo o odiava e o perseguia, também eles seriam perseguidos. João 15:20. Todo cristão, por causa da sua identificação com Cristo, tem um chamado para o sofrimento. Não dá para fugir disso. Se queremos seguir a Cristo, deveremos estar dispostos a também, à semelhança dele, carregar a cruz. Filipenses 1:29. Não existe, é impossível que haja discipulado sem cruz. E diante da cruz, o orgulho e a arrogância humanas são anulados. A humildade refere-se a uma postura despretensiosa, modesta e isenta de vaidade, que favorece o bem da coletividade e não o egoísmo. João 17:21-23. Na nossa redenção também está incluída, graças a Deus, a restauração da humildade perdida lá no Éden. Por conta de quê? Por conta do veneno da autoexaltação que a serpente foi lá e inoculou no primeiro casal. Mais especificadamente, em Eva e, por consequência, em Adão. O desejo soberbo de ser superior ao outro, de até se igualar-se ou superar o próprio Deus, é obra maligna e carnal, vem do diabo. A humildade para reconhecer que em tudo dependemos de Deus, essa sim é obra do Espírito Santo. Nesse aspecto, a Bíblia registra que a humildade de Cristo, que ele não teve por usurpação, por apegar-se o ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, Filipenses 2:7. A atitude fundamental que demonstra a humildade de Cristo, ela reside no ato dele esvaziar-se e fazer semelhante aos homens.
Ao tornar-se um ser humano, Jesus não cessou jamais de ser Deus em sua natureza, mas ele abandonou sua posição divina de Deus e, consequentemente, trocou-as temporariamente pela condição de servo. Ele deixou a sua glória, conforme João 17,5. Humilhou-se para tornar-se homem e submeter-se à vontade do Pai, e foi obediente até a morte, e Paulo enfatiza, e morte de cruz, porque era uma morte extremamente vergonhosa. Filipenses 2,8. Cristo novamente agiu com humildade em outra passagem, João 13,14, quando lavou o pé dos apóstolos. E Cristo, ele não realizou tal prática para demonstrar qualquer espírito de autocomiseração, assim como faziam os hipócritas fariseus. Jesus não ensinava apenas em teoria, mas ele ensinava com ousadia e exemplo, ou seja, na prática. Na ocasião, ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio de humildade ao nosso viver, João 13,15. O Senhor nos deu o exemplo de sincera humildade. Esse é o padrão de conduta requerido para os cristãos, Filipenses 2,5. Desse modo, quem é verdadeiramente sábio, ele humilha-se diante de Deus, ele obedece à palavra e imita os passos de Jesus. 1 Pedro 2,21. A humildade, no ponto 3 vai nos dizer, é uma virtude cristã. Mas o que é humildade no sentido bíblico? Essa palavra humildade no grego, olha que palavra difícil. Tapeino frosine, que significa modéstia, humildade. A pessoa com essa qualidade é dotada de uma mente humilde. Então, segundo o termo grego, o sentido grego da palavra humildade, vai nos dizer que a humildade ela pode ser definida como sendo a qualidade mental que repudia o orgulho. Essa palavra grega, humildade, ela foi cunhada pela fé cristã. E por quê? Ela foi cunhada, foi criada no ambiente cristão. Porque a humildade ela era desprezada pelos romanos. Eles a consideravam como sinal de fraqueza. A humildade para os humanos tinha o sentido de algo baixo, vil, desprezível. Os povos pagãos também e as religiões antigas, eles entendiam que a prática da humildade era uma atitude negativa, de fraqueza de caráter e de falta de amor próprio. Assim, quando as Escrituras convocam os cristãos a viver e andar com humildade, essa instrução ela entrava na contramão da cultura e da religiosidade da época dos apóstolos, onde tal conduta era vista como um gesto de inferioridade. Em Cristo, porém, a humildade tornou-se uma virtude. Sua vida e morte foram serviço e sacrifício, sem qualquer preocupação quanto à sua própria reputação. Filipenses 2,6. Como cristão é chamado a seguir os seus passos, a humildade ocupa uma parte insubstituível no caráter cristão. Não dá para negar. Quem é seguidor de Cristo, necessariamente, ele tem que ter um caráter de humildade. A humildade é uma graça divina desenvolvida num cristão nascido de novo pelo Espírito Santo de Deus. Resumidamente, uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus e não é controlada pelo Espírito Santo não pode ser verdadeiramente humilde. Efésios 5, 26 e 27. Cristo, ele apresentou-se como alguém manso e humilde de coração. Em nosso tempo, a situação da arrogância não é diferente. Por quê? Infelizmente, a sociedade em que nós vivemos atravessa um período, um estágio de putrefação moral e ética. Contra isso, a Bíblia vai nos dizer, na primeira bem-aventurança cristã, que a humildade de espírito, ela provém, primeiramente, do conhecimento que temos de nós mesmos. Quem sabe que veio do pó é pó e voltará ao pó não pode ser orgulhoso. No ponto 2, do confronto da própria vida com a vida de Cristo, à luz das exigências de Deus, quando reconhecemos que Cristo é santo e puro e somos desafiados a evitá-lo, então precisamos ser humildes, não há como escapar. Na terceira característica, nós vamos ver aí da consciência de que somos criaturas totalmente dependentes de Deus. Não podemos viver um minuto sequer sem o cuidado de Deus. Nosso dinheiro, saúde, amigos não podem jamais nos socorrer totalmente nos momentos de dificuldade. Não podemos pensar a respeito de nós mesmos além do que convém e também nem aquém do que convém pensarmos. Romanos 12,3. Cristo é o exemplo máximo de humildade, porque a Bíblia diz que ele a si mesmo se esvaziou. Em oposição à arrogância e orgulhos humanos, a palavra de Deus ensina, dentre tantos textos, que a humildade é uma virtude bendita. Mateus 5,13. Que os humildes são os maiores no reino dos céus. Mateus 18,4. Que a humildade antecede a honra. Provérbios 15:33 e Provérbios 22,4. Que os humildes são atendidos em suas orações. Salmo 10:17. Que os humildes desfrutam da presença de Deus. Isaías 57:15. E que a falta de humildade é condenada por Deus, conforme nós vemos aí em alguns textos de Daniel 4, do 30 a 33, Daniel 5, 22 a 23 e Mateus 23, 12. Não obstante, a humildade como virtude não pode ser equiparada com a falsa humildade. Lembre-se disso, ensine isso, que é o comportamento dissimulado por alguns e que é muitas vezes confundido aí por outros como baixa autoestima, timidez, complexo de inferioridade ou uma autocomiseração. A verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos sociais e ela também promove a comunhão e a unidade no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:25. Acerca dessa verdade, Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus tem que se portar com humildade. Mateus 18:4. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Nessa direção,
Paulo ele faz um apelo para que os salvos andem como é digno da vocação com que nós fomos chamados, em Efésios 4:1. Mas em Efésios 4:2 ele vai enfatizar a necessidade da prática da humildade. Desse modo, confirma-se que ser humilde significa comportar-se com modéstia, reconhecer as próprias fraquezas e a soberania divina. João 15:5. Chegamos aí à sinopse do nosso tópico de número 3, que diz: Deus, ele resiste aos soberbos e concede verdadeira sabedoria aos humildes que são transformados pela sua palavra. E na sequência, a nossa conclusão. O Altíssimo não tolera a soberba humana nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Encerramos aqui a lição de número 7. Te aguardo, querendo Deus, na lição de número 8. Deus abençoe a sua vida. Ore por nós, inscreva-se no canal, divulgue o canal, compartilhe com as outras pessoas, os outros irmãos, para que juntos possamos fortalecer a nossa escola bíblica dominical. Te aguardo na próxima lição. Até lá.